Boa noite a todos. Estamos aqui hoje no grupo de Fraternidade Espírita João Ramalho para falarmos um pouco sobre o Evangelho do Cristo. E hoje nós vamos falar no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, nos itens 1 até o item 3, cujo o título é Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Vamos fazer algumas reflexões sobre o tema, e porque o nosso objetivo, além do estudo em si, nós temos aí um entendimento, da palavra evangélica, traduzida retirando os véus, como assim a nossa doutrina espírita sempre faz, que é retirar o véu, para que seja tudo feito de uma forma bem clara e que nós todos possamos praticar esse entendimento em nossas vidas de acordo com o nível evolutivo de cada um. Então vamos lá. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Antes da gente iniciar aí o estudo desse capítulo, vamos lembrar que todos os capítulos do livro, do Evangelho segundo o Espiritismo, eles são organizados assim da mesma maneira, Após o título tem o subtítulo, os textos evangélicos referentes ao tema, as anotações de Kardec, nos quais ele apresenta aí as explicações espíritas sobre cada texto, que é muito importante. A gente está com o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente está lendo, fazendo estudo, é importante a gente ler as notinhas, os rodapés ali, que Kardec coloca, que traz assim, grande luz, para o tema em tela. Então vamos lá. Eu vou ler aqui, depois a gente vai fazendo aí as reflexões. E veio Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, e interrogou seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que é o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. E disse-lhes Jesus: E vós, quem dizeis que sou? Respondendo então, Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E respondendo Jesus, lhe disse: Bem-aventurados és tu, Simão Pedro, filho de Jonas, porque não foi a carne e nem o sangue que te revelaram isso, mas sim meu Pai que está nos céus. Lá no Evangelho de Mateus 16, dos itens 13 a 17. E chegou Herodes, o tetrarca, noticiando de tudo, pegando todas as notícias de tudo, de que Jesus obrava, das coisas que Jesus realizava. E ele ficou em suspenso, ou seja, ele ficou admirado do que diziam as pessoas sobre Jesus. Seria João que ressurgiu dos mortos? E outros? Seria Elias que apareceu? Ou outros? Seria um antigo dos profetas que ressuscitou? Guardem bem essa palavra, ressuscitou. Então disse Herodes: Eu mandei degolar João. Quem é, pois, este de quem ouço semelhantes coisas? E assim, Herodes, ele buscava a ocasião de ver Jesus, porque ele queria conhecer Jesus. Então a gente consegue, a partir daqui, ter uma ideia de que o termo, eles confundiam, na época, muito, essa parte em ressuscitar com encarnar. A reencarnação, encarnar ou ressuscitar. Ou seja, também temos aqui, através desse texto,
a certeza de que todos tinham uma noção da vivência do Espírito, né? A gente percebe que eles, na época, eles tinham essa noção. Então, em relação às qualificações usadas por Jesus, declarando-se, ora, como Filho de Deus, ora, como Filho do Homem. Allan Kardec, ele nos traz o entendimento, algumas considerações lá em Obras Póstumas, que ele diz assim: declarando-se filho de Jesus, filho de Deus, Jesus indicava a sua posição de submissão ao Pai de todos, demonstrando o seu viver na terra, como o Filho de Deus, que tendo alcançado o grau de espírito puro em mundos materiais, fora designado para guiar essa humanidade. Prestou atenção, essa humanidade, ainda imperfeita e rebelde, ensinando as leis morais e servindo como modelo aos seus irmãos. A respeito dessas declarações sobre ser filho do homem, Kardec até cita alguns versículos bíblicos de Ezequiel, narrando Deus falando com ele, tratando-o como filho do homem, e de Judite, Judite 8, versículo 15, porque Deus não ameaça como os homens e não se inflama em ira, como o filho do homem, onde está bem clara entre os judeus a ideia de nascido do homem. Vejam bem. Ao assim referir-se, Jesus deixava bem claro que ele era igual a todos, que ele também pertencia à humanidade em geral, que fora criado como todos, fizera a sua evolução espiritual como todos nós temos que fazer. Antes da Terra existir. Daí o poder ser o guia e o modelo para os seus irmãos em evolução, que somos nós. Por essas suposições dos dois textos acima, de que Jesus pudesse ser Elias, ou Jeremias, ou algum dos profetas, a gente percebe que os judeus, eles aceitavam realmente a ideia da reencarnação. Eles, de uma forma nebulosa, indefinida, sem compreensão, eles sabiam da reencarnação, porém eles não entendiam como isso acontecia, como a reencarnação acontecia. Eles não sabiam de que forma a reencarnação era feita. Porque como eles ficavam assim, evidenciando a possibilidade de Jesus também ser João Batista, que fora decapitado, porque eles aventaram isso na época. Como Jesus já divulgava os seus ensinos e aceitavam a volta à terra dos seus mortos, né? Ou de alguns deles, mas eles não se aprofundavam nessa ideia nem da vida futura após a morte. Tanto é que Herodes, o tetrarca, ele sabia que não podia ser Jesus o João Batista, pois João Batista era primo de Jesus e João Batista batizou Jesus. Então, apesar de alguns na época chegarem a aventar isso, porque não conheciam a história como um todo. Então, continuando aqui as nossas considerações. Como a gente deve interpretar, então, essa expressão que Jesus falou para Pedro: não foi a carne e o sangue que te revelaram, mas sim meu Pai que está nos céus. Pedro, como homem da época, ele não tinha condição intelectual para responder com exatidão a pergunta feita por Jesus. Ele não falou por ele. Ele não sabia o que falava. Simplesmente falou o que veio à mente. Quando Jesus perguntou, ele levantou e falou: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo.
assim, sopetão. E foi quando Jesus falou: bem-aventurado tu és, Simão Pedro, né? Porque não foi a carne que te revelou de si, mas meu Pai que estás no céu. Ou seja, sem raciocinar, ele foi naquele momento um instrumento mediúnico. A gente não se dá conta, hoje nos damos conta disso. Ele foi um instrumento mediúnico, fazendo uma revelação vinda do mais alto, do plano espiritual. Naquele momento foi um ato mediúnico, revelando a verdade sobre Jesus. A gente percebe quando Jesus, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 9, no versículo 16, quando Jesus, que é a passagem da transfiguração, Jesus subiu ao monte, e tem um detalhe muito importante: ele levou com ele Tiago, João e Mateus, os três, e os convidou a subir um monte, que ele ia orar e meditar. Convidou os três. Os outros dormiam. E Tiago chegou junto a Jesus e falou: mestre, por que a gente não chama os outros? E Jesus falou: deixem que eles durmam, pois ainda não estão preparados. Detalhe super importante, que Jesus estava avisando que para o que ia acontecer ali no monte, quando Jesus convidou os três, eles ainda não estavam preparados para aquilo, que foi quando se deu a transfiguração, que eles viram então Jesus vir uma grande luz se formar, e eles perceberam a presença de Elias, perceberam a presença de Moisés, e os dois vieram a ter com Jesus, conversando. E eles ficaram ali maravilhados naquele momento. E quando eles estavam vendo a distância, e quando terminou o diálogo, né, de Jesus com aquelas duas entidades luminosas, e eles se foram, Jesus veio a ter com eles, e eles comentaram com Jesus, né: mestre, nós vimos o profeta Elias e também Moisés com o Senhor, e nós até pensamos em montar aqui 3 tendas, uma para cada um. Aí João falou: mas Elias, não dizia que Elias iria voltar, que Elias viria estar conosco novamente na terra? E aí Jesus respondeu para eles que Elias já havia estado aqui na terra. E aí ele falou: não diziam que Elias estaria novamente conosco? Jesus falou: em verdade vos digo que Elias já esteve entre vocês, e ninguém percebeu que aqui ele estava, e assim mesmo fizeram tudo dele. E foi quando eles perceberam que Jesus estava falando de João Batista. Pois bem, Elias, ele esteve encarnado na terra 900 anos antes do Cristo. E Elias, na época, ele defendia a religião judaica com muita força, né? Com muito vigor. Tanto é que ele mandou degolar todos aqueles que não seguissem a doutrina. E fato é que 900 anos depois, ele viria a ser degolado, investido no corpo de João Batista, né? Então, essas reflexões que nós temos que pensar, refletir sobre a reencarnação. Por quê? Por que ele haveria de vir? Por que ele haveria de estar novamente? Por que ele haveria de reencarnar? Para que ele pudesse restabelecer as tarefas, né? Para ele, que ele iniciou lá atrás, ele veio concluir.
E, ao ser degolado, quando Herodes mandou degolá-lo, aí se cumpriu a lei de causa e efeito, que ele, como Elias, mandou degolar tantas e tantas pessoas que não seguissem a doutrina, e ele veio a ter também o pescoço degolado, como João Batista, lei de causa e efeito. A reencarnação é necessária para todos nós. Deus, em sua infinita bondade, quando nos criou, Ele podia até nos criar puro, um espírito puro. Ele é Deus, Ele é o Pai, causa primária de todas as coisas, Senhor sobre tudo. Mas, o que nós vimos aprender com isso? Que mérito nós teríamos? Nenhum. Então ele, como um Pai de bondade infinita, ele nos fez como espíritos imperfeitos, porém perfectíveis, onde através dos nossos erros, dos nossos acertos, dos obstáculos a serem transpostos, a gente pudesse aprender. Jesus, nós sabemos, dentro da doutrina espírita, que ele não seguiu a sua evolução aqui no planeta Terra. Tanto é que lá no livro da Gênesis, no primeiro capítulo, está lá que Jesus estava presente quando da formação do planeta Terra, como um dos arquitetos, um dos engenheiros do Pai. Então, logo nós entendemos que Jesus fez o seu caminho evolutivo em outro órgão, e não na Terra. E alcançou a qualidade de espírito puro, de espírito crístico. Qualidade é essa que todos nós estamos destinados a alcançar também, a sermos um espírito crístico, como Jesus, dependendo do nosso trabalho, dependendo do nosso empenho em nos melhorarmos, podemos alcançar mais rapidamente esse estado ou mais devagar. Mas fato é que todos nós estamos destinados a isso. É destinação nossa. O Cristo não é o guia e o modelo da humanidade. Se ele é o guia e o modelo a quem eu devo seguir, logo, um dia, eu também serei como ele. A nossa doutrina, ela sempre pede essa linha de raciocínio. Então, é lógico que um dia todos nós seremos como Jesus Cristo. E poderemos alcançar a qualidade de espírito crístico, de espírito puro. Quem sabe um dia também darmos o nosso testemunho de amor. Lembram, lá no texto, que ele falava da humanidade, desta humanidade que aí está. Ele estava falando da humanidade que está ali na Terra, claro, naquele momento, encarnado ali na Terra no momento. Porém, também a gente pode pensar da humanidade que está presente em todo o universo. Já está aí bem claro, né? Como o próprio Cristo fez a sua evolução em outro órgão, e não na Terra. Então, a humanidade habita todo o universo criado pelo nosso Pai. Então, a necessidade da reencarnação é essa, para que nós possamos sermos espíritos melhores, cidadãos melhores, pessoas melhores. Construímos um ambiente na Terra, ter uma vibração mais humana no planeta terreno. Hoje, no momento, a Terra está passando por um momento muito delicado, muito difícil.
aonde essas vibrações nossas positivas, de emanações de amor, emanações do alto, elevando os nossos pensamentos, a nossa conexão com o Pai, assim como Jesus falava, eu e o Pai somos um. Então nós também podemos ser, nós e o Pai sermos um também, pois Ele está em nós, assim como nós somos parte dele. Então que nós possamos fazer essa conexão e mandar essa vibração de amor para todo o orbe terreno, para toda a Terra, que a Terra está realmente necessitada, para que a gente consiga fazer realmente a Terra se tornar um planeta melhor, um planeta mais humano, onde as pessoas realmente se respeitem, que se queiram bem. Um mundo onde o amor impere. Para tanto, a gente precisa perseverar no amor, perseverar na caridade, perseverar na bondade, na benevolência, na doçura, na afabilidade. Claro que ainda somos imperfeitos, mas temos que ser perseverantes. E mesmo reconhecer os nossos erros, nossos pequenos erros durante todo o dia, a gente parar, refletir, rever, e assim vai se melhorando, vai aprendendo a cada dia. Que nós possamos então, nessa noite, fazermos essa reflexão, que a gente possa nos conectarmos com Deus, que nós possamos senti-lo em nossos corações, que nós possamos senti-lo no nosso dia a dia, nos afazeres domésticos, no ambiente de trabalho, nos círculos sociais, que nós possamos ser luz aonde nos dirigirmos, aonde estivermos. Que todos aqueles que cruzem o nosso caminho sintam em nós essa luz, recebam de nós o nosso melhor. Porque por vezes, muitas vezes as pessoas cruzam as nossas vidas durante o dia e logo se vão, mas que, se assim for, que eles levem o nosso melhor daquele momento. Que seja a senhorinha do ponto de ônibus, o senhorzinho que a gente conversou, aquela pessoa que pediu só um endereço, onde fica tal rua, que nós possamos doar o nosso melhor, naqueles poucos instantes, para que assim a gente possa, através das atitudes positivas, de amor, criar as condições necessárias para a verdadeira implantação do reino de Deus na Terra, que é um reino de Deus não material, aqui, na região do sentimento. Quando a gente conseguir implantar o reino de Deus em nossos corações, e quando a maioria das pessoas hoje encarnadas na Terra conseguirem isso também, com certeza vamos estar já deixando realmente esse mundo de provas e expiações para trás e adentrando um novo mundo de regeneração. Uma boa noite a todos, muito obrigado, fiquem com Deus.